Senhora Bastonária, da Ordem dos Advogados, doutora Helena Fraga, Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, doutora Rui Machete, Senhora Embaixadora da República de Moçambique em Portugal, doutora Fernanda Lichale, Senhora Professora José João Abrantes e Senhor Professor Jorge Bacelar Gouveia, demais assistência ilustre. Teria muitas outras referências a fazer, mas fico-me por agora por estas. Queria começar por dizer que tenho e sinto o peso de uma dupla responsabilidade. Primeiro, por estar neste salão da minha Ordem dos Advogados, a quem também estou ligado há 30 anos. É surpreendente que seja tantos como o Sr. Ministro Rui Machete, mas também há 30 anos, embora intermitentemente e com um acompanhamento pouco intenso. E, por outro lado, também apresentar um livro desta qualidade. Creio que, quando o professor Jorge Bacelar Gouveia me convidou para fazer esta apresentação, não estava a pensar que eu poderia acrescentar algo à qualidade intrínseca do livro. O livro vale por si, tem a sua própria qualidade, o seu próprio peso, e qualquer coisa que eu fizesse aqui para o apresentar, para o resumir, para lhe salientar os aspectos mais importantes, para destacar um, criticar aqui, elogiar ali, diminuiria certamente esse mesmo livro. Portanto, pareceu-me que talvez fosse interessante para aqueles que aqui estão, até porque já foram feitas outras intervenções de grande qualidade e densidade jurídica, poderia ser interessante para aqueles que estão aqui, que são quase todos ou todos amigos do professor Jorge Bacelar Gouveia, fazer uma apresentação um pouco mais pessoal, ou seja, uma apresentação que permita sublinhar como é que o professor, na minha perspectiva, o professor Jorge Bacelar Gouveia chegou aqui com este livro. Porque eu assisti a alguns episódios, a algumas partes da vida dele, também foram partes importantes da minha vida, que me permitiram ter uma noção de como é que ele chegou aqui. E este livro é uma espécie de regresso ao passado, regresso ao início, regresso às origens, regresso ao momento em que ele começou a fazer um percurso académico, um percurso profissional, muito ligado aos países de língua portuguesa, mas começando por Moçambique. E, portanto, iria fazer uma apresentação não virada para o conteúdo do livro, que cada um poderá e deverá ajuizar por si mesmo, mas sim uma apresentação relacionada com estes aspectos de leitura mais pessoal do seu trajeto académico. E começaria por recordar que o professor Jorge Bacelar Gouveia começou a interessar-se por Moçambique, tendo-se depois interessado por outros países de língua portuguesa. Aliás, basta ver ali a bibliografia exposta à entrada para perceber que hoje ele conhece e está informado sobre ordenamentos jurídicos de Angola, sobre Macau, sobre Timor-Leste, sobre Santo Tomé e Príncipe. Basta olhar também para a bibliografia vasta que consta deste livro para perceber que os seus interesses se espraiam por todos estes países e por outros, e para percebermos que ele tem uma informação que talvez nenhum outro juspublicista português, não quero fazer aqui uma afirmação perentória, mas talvez nenhum outro juspublicista português tenha tão vasta. O âmbito geográfico do tratamento que o Jorge Bacelar Gouveia dá aos ordenamentos constitucionais e não apenas é, de facto, espantoso. Tem informação, tem reconhecimento local, tem discípulos e tem capacidade, como talvez nenhum outro juspublicista, para fazer as pontes entre ordenamentos jurídicos que, na sua individualidade própria, têm muitos pontos em comum. Ninguém, talvez até agora, tenha procurado encontrar esses pontos em comum entre vários ordenamentos jurídicos, como o Jorge Bacelar Gouveia. Mas isto começou, como ia dizendo há pouco, em Moçambique, na década de 90, no início da década de 90. Um momento muito importante de Moçambique deve aliás dizer-se,
já aqui foi mencionada a Constituição de 1990. A Constituição de 1990 não é uma Constituição qualquer na história constitucional moçambicana. O contexto mundial, todos nós o percebemos, o contexto mundial em que ela surge é um contexto de profunda mudança, queda do muro de Berlim, a perestroika, evolução em muitos países. Moçambique foi dos primeiros a mostrar essa ânsia de evolução, sentir a necessidade de evolução, no sentido da instauração de um Estado de Direito, democrático, e essa Constituição de 1990 é uma Constituição que marca essa fronteira. A fronteira em que Moçambique passou para o lado dos Estados de Direito democráticos, em construção, naturalmente, na altura, e que depois se foram consolidando. E a aprovação da Constituição de 1990 teve, obviamente, impactos muito importantes em vários setores da sociedade moçambicana e da política moçambicana, mas teve desde logo um que nós sentimos, que foi a reabertura da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. A Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane tinha estado encerrada durante alguns anos, mas obviamente um novo ordenamento, uma nova ideia de Constituição implicava que passasse a haver de novo estudos de Direito em Moçambique. E reabriu a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, sob a direção de uma grande figura, de um jurista moçambicano, uma grande figura a quem presto uma homenagem, o Machatine Muguambe, que já não vejo há alguns anos, mas que é de facto uma pessoa de que me recordo com um grande caráter, que tinha sido, aliás, estudante da Faculdade de Direito de Lisboa, tinha sido estudante do professor Marcelo Caetano, que ele, aliás, citava muitas vezes, e que depois, quando a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane reabriu, foi nomeado diretor e que criou um programa de cooperação com a Faculdade de Direito de Lisboa, subsidiado em parte pela DANIDA, Agência Dinamarquesa de Cooperação, e pela Faculdade de Direito de Lisboa. E foi nesse contexto que eu próprio fui para Moçambique dar aulas nessa faculdade e depois, mais tarde, 2 anos mais tarde, o Jorge Bacelar Gouveia dar mais ou menos, aliás, as mesmas disciplinas que eu tinha dado inicialmente. Recordo com alguma saudade esses momentos, embora fossem momentos difíceis de Moçambique, porque é momentos em que ainda havia guerra, em que a segurança, obviamente, era frágil em muitos sítios do país, não se podia viajar para todo o lado, e mesmo em Maputo havia alguns problemas. Recordo-me, tínhamos aulas às 6 da manhã, para evitar o calor, o que significava normalmente estar de pé às 5. Recordo que não havia televisão, não havia telefone, havia a necessidade de ir ao mercado todos os dias para tentar encontrar os produtos necessários para a nossa sobrevivência, porque não havia todos os dias todos os produtos. Portanto, havia algumas dificuldades que hoje em dia, obviamente, já não existem em Moçambique. Mas nessa altura, uma equipa, ou equipas sucessivas de assistentes, colaboradores, docentes da Faculdade de Direito de Lisboa, foi passando por aquela faculdade e foi criando ali uma empatia com os estudantes, que aliás ainda hoje se nota. Ainda hoje eu e porventura o Jorge Bacelar Gouveia, com muito mais intensidade, porque tem tido um acompanhamento também mais constante, mas ainda hoje, de vez em quando, ando aí pelas ruas, em Lisboa, nos restaurantes, ou em qualquer sítio onde vai, e vem ter alguém comigo dizer, lembra-se, fui seu aluno, agora sou ministro, ou sou diretor, ou sou presidente da empresa, mas fui seu aluno. Portanto, essa empatia que se cria e que se mantém para a vida é algo que recordo com muita saudade. E recordo, naturalmente, também com saudade, os momentos de convivência com o Jorge Bacelar Gouveia, a partir de 1993, que creio foi quando ele chegou a Moçambique. Nessa altura eu já estava fora da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. Estava nessa altura a trabalhar num projeto do Banco Mundial, coordenando um conjunto de juristas moçambicanos e portugueses, em que o Jorge Bacelar Gouveia, nessa altura jovem assistente da Faculdade de Lisboa, se enquadrou perfeitamente e deixando também a sua marca naquilo que se fez. E aquilo que se fez foi importante para o desenvolvimento democrático de Moçambique, para a consolidação do Estado de Direito, uma vez que o que nós fizemos em conjunto foi o novo regime jurídico das autarquias locais,
até aí não existiam autarquias locais e foram criadas por esse regime jurídico, que foi preparado por este conjunto de juristas moçambicanos e portugueses e que ainda hoje está, grosso modo, em mutatis mutandis, com algumas alterações, ainda está em vigor e tem sido uma história de sucesso. Porque, na verdade, aquilo que se conseguiu criar, em intenso diálogo protagonizado pelo Jorge, pelos outros juristas, com os moçambicanos, aquilo que se conseguiu criar foi, na verdade, um regime jurídico com grande capacidade de adesão à prática constitucional e à sociedade moçambicana. E, portanto, creio que posso datar desses anos, 93, 94, 95, em que convivemos nesse projeto e também convivemos numa casa que tínhamos em conjunto, posso datar dessa altura o interesse do Jorge Bacelar Gouveia por Moçambique. Esse interesse tem-se mantido, eu depois deixei, mas esse interesse obviamente, tem-se mantido. E o Jorge Bacelar Gouveia é hoje uma figura de referência, não apenas no grupo de juristas em Portugal, mas uma figura de referência em Moçambique. E este livro que ele agora dá à estampa é um livro que obviamente concretiza essa grande capacidade que ele teve desde 1990 e poucos de aprender sobre Moçambique e de teorizar sobre Moçambique. Eu não tenho nenhuma dúvida que este livro vai ser uma obra de referência durante muito tempo em Moçambique, vai ser lido, vai ser estudado, vai ser, obviamente, referenciado por aqueles que virão a seguir. Já se falou aqui do Estado de Direito, do Estado de Direito em construção. O Estado de Direito não se constrói sem vontade e não se constrói sem doutrina. Não se constrói sem construção dogmática. Não é possível haver Estado de Direito sem haver uma forte construção dogmática. E eu penso que, em parte, é isso que ainda falta, se calhar, em alguns Estados de língua portuguesa. Não falo naturalmente do Brasil, que já tem uma tradição e uma criação jurídica sofisticada e que, obviamente, já está muito para além disso. Mas penso que há ainda muita ausência de construção dogmática em alguns dos Estados de língua portuguesa. E nós, portugueses, temos uma responsabilidade específica de ajudar a essa construção dogmática, porque, inevitavelmente, deixamos nestes países muitas raízes e deixamos também muitos conceitos, muitas noções que só nós podemos ajudar, às vezes, a concretizar e a adaptar às realidades constitucionais dos vários sítios. Portanto, foi aqui que começou este trajeto do Jorge Bacelar Gouveia. Isso está espelhado, como já disse, neste livro, um livro que se lê com muita facilidade. Aliás, o Jorge Bacelar Gouveia tem essa capacidade pedagógica a que associa também a sua qualidade científica, que é de escrever de forma fácil, leitura fácil, e eu acho que este livro se lê com muita facilidade, e por isso é um livro que tem todos os requisitos, todas as condições para ser um livro de referência. Desejo-lhe as maiores felicidades, tenho uma imensa inveja da sua capacidade de trabalho. Eu que demorei mais de 20 anos a fazer a minha tese de doutoramento, tenho uma grande inveja de ver a quantidade de trabalho de qualidade que ele consegue ir fazendo ao longo dos anos e a variedade desse mesmo trabalho. Penso que não vai ficar, obviamente, por aqui. É um professor catedrático muito jovem e vai continuar a servir a Academia Portuguesa, a servir também os interesses de Portugal, porque nos interessa, obviamente, ter juristas que sejam capazes de fazer pontes para outros ordenamentos jurídicos, designadamente os ordenamentos jurídicos dos nossos irmãos de outros países de língua portuguesa, e ele tem essa capacidade. Não vai ficar por aqui. Desejo-lhe felicidades para este livro e para as suas obras futuras. Muito obrigado.